Olá, alunos, bom dia. Dessa vez o vídeo para o nono ano trata o assunto de revoluções russas. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade a essa sequência de conteúdos da segunda unidade. Iniciamos com a Primeira Guerra Mundial, depois nós estudamos crise de 29, nesse período entre guerras. E aí agora nós temos as revoluções russas que também estão aí nesse período entre guerras. Inicia no finalzinho da Primeira Guerra Mundial e entra aí nesse período entre guerras pós Primeira Guerra, tá bom? Então, o título vem aqui no plural porque as revoluções russas é uma sequência de revoltas que iniciam praticamente lá bem antes da Primeira Guerra Mundial. Nós temos aí o primeiro movimento, nesse contexto russo, acontece lá no Domingo Sangrento, no ano de 1903. Tá bom? Então, nós temos aí muito antes do início da Grande Guerra Mundial, da Primeira Grande Guerra Mundial, nós temos aí, iniciando esse século XX, esse Domingo Sangrento com uma primeira Revolução Russa, considerada por muitos historiadores nesse contexto. Então, aqui, primeiramente, vamos contextualizar e entender um pouco como era a Rússia, como era esse território antes dessas revoltas e também antes da Primeira Guerra Mundial. Nós temos uma Rússia que mais da metade da população mora no campo. Nós temos uma Rússia que era comandada por dinastias, né? Nesse momento aqui nós temos o Nicolau César, que é o imperador da Rússia nesse momento. Nós temos também uma Rússia que estava um país totalmente atrasado, sendo considerado mais atrasado de toda a Europa. Então, de todo aquele contexto, né? Desses países, desse período que entram na Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos então aí nós temos um país em relação a esses outros países europeus, em relação a esses outros países que estavam fazendo parte daquele grande conflito mundial no ano de 1914, nós tínhamos uma Rússia com um território totalmente atrasado. Se eu fosse comparar para vocês agora entre os países asiáticos e países europeus, o mais atrasado nesse contexto que nós temos agora, nós poderíamos ter a Rússia como um grande exemplo, visto que a Rússia ela estava muito atrás de muitos países que faziam parte desses dois continentes, tá bom? Então, nós temos uma Rússia nesse contexto que, além de ser uma Rússia rural, nós temos uma Rússia sem industrialização, nós temos uma Rússia sendo comandada por dinastias, nessa época, o Nicolau César II, ou César Nicolau II. Nós temos ainda, além de tudo isso, a religião oficial daquele território, o catolicismo. Nós temos ainda uma concentração de renda muito forte em uma pequena parcela da sociedade, daquela sociedade russa. Boa parte dos camponeses, os mujiks chamados, eram explorados ainda com muitas características feudais, ou seja, nós tínhamos aí aquela população sendo tratada como se fosse ainda aos moldes daquela sociedade da Idade Média europeia anteriormente. E tínhamos poucas indústrias. E as poucas indústrias que eu tinha estavam nas mãos de uma pequena parcela daquela sociedade russa. Ou seja, nós tínhamos uma Rússia, um território totalmente desproporcional, digamos assim, dos outros países que entraram na Primeira Guerra Mundial. Então, eu tinha um país que não tinha condições nenhuma de fazer parte de um conflito, tá bom? Então, assim, uma série de revoluções vão iniciar na Rússia, principalmente por conta desses motivos. A maior crítica desses movimentos que iniciam na Rússia é o fato de a Rússia ainda ser um território, ainda seguir aos moldes feudais, ainda ser um território comandado por uma dinastia, certo? Ainda ser um território que aquela população não tinha liberdade individual, ou seja, um território que socialmente, economicamente, politicamente, estava muito atrasado com relação a vários outros territórios do mundo. Então, assim, mesmo territórios que conseguiram independências tardias, já não eram tão atrasados, a Rússia já, digamos assim, estava mais atrasada do que esses territórios. Então, nós tínhamos assim, uma Rússia que não tinha condições econômicas, políticas e sociais nenhuma de fazer parte de um conflito. Quem dirá de uma Primeira Guerra Mundial, como ela vai entrar? Então, eu tenho aqui para que vocês consigam compreender
qual eram os antecedentes. Ao estudarem esse conteúdo, entendam como era a Rússia antes da guerra, como era a Rússia antes das revoluções, como será a Rússia após entrar na guerra. Então, eu tenho uma Rússia antes da guerra e eu tenho uma Rússia após a saída dela da guerra, certo? Nós temos duas Rússias muito distintas. Não é à toa que eu trato de revoluções russas exatamente por conta disso. Porque um conjunto de várias revoltas vão caracterizar esse contexto da Rússia durante o século XX. Certo? Eu tenho muitas mudanças políticas, muitas mudanças econômicas, mudanças sociais, que vão diferenciar totalmente aquele território do início do século XX até meados do século XX, tá bom? Então, nós temos aí a exploração do Estado cesarista, vocês podem perceber aí como nós analisamos em sala, só para revisar mais uma vez, de como o Estado submetia as pessoas, e principalmente aquelas pessoas que trabalhavam no campo, os camponeses, já que boa parte, já que o sistema utilizado nesse campo ainda era um sistema muito semelhante aos moldes feudais da Europa, desse mundo feudal, principalmente utilizado por muitos territórios na Europa, aquelas características de vassalagem sucerana e aquelas características de fidelidade a esses nobres. Então, assim, o modo de exploração da terra ainda era um sistema muito utilizado na Rússia. Então, eu tinha camponeses que trabalhavam duramente, certo? Trabalhavam de forma exaustiva, mas eram camponeses que eram tratados ainda como que eram submissos a esse Estado. Eram camponeses que não tinham a lucratividade que produziam. Então, eu tenho camponeses que trabalhavam muito, mas que essa produção, mais da metade do lucro dessa produção, ia para o Estado, e esse Estado cesarista, que é uma das maiores críticas, quando eu falo aqui das características, uma das maiores críticas feitas a esse Estado russo é exatamente o fato de que esse Estado, além de ser atrasado economicamente, era um Estado que ainda, na política e na administração, era um Estado que estava muito atrasado, que ainda existia a supremacia, digamos assim, da nobreza e do clero. Nós, mesmo com todos aqueles ideais lá no território europeu e que atingiu o território americano, aqueles ideais iluministas, os ideais revolucionários, liberais, aqui na Rússia, nós não tínhamos essas mesmas características. Nós já temos um território que ainda estava pautado em muitos princípios lá da Idade Média, em muitos princípios de supervalorizar e dar privilégios e direitos apenas a duas classes sociais, a nobreza, caracterizada aí pelo absolutismo, e a igreja, caracterizada aí pela Igreja Católica, nesse contexto russo. Então, nós temos essa exploração muito maciça do Estado cesarista, nós vemos aí essa submissão desses camponeses a esse Estado. E além dessa submissão com relação ao trabalho, nós temos ainda essa falta de liberdades, a falta de direitos. E isso ainda piorava a situação do Estado russo, nesse contexto. Então, aí, nos fins do século XVIII, no fim do século XIX, início do século XX, nós vamos ter o surgimento de muitos movimentos que vão se opor a essas características da Rússia. Movimentos formados por pequenos grupos de operários, já que a indústria, nesse contexto russo, eram poucas indústrias. Então, mas vão surgir diversos grupos oposicionistas ao absolutismo. Grupos, desde o fim desse século XIX, grupos que vão criticar, que vão reivindicar mudanças políticas, econômicas, sociais para aquela Rússia. No entanto, grupos que foram duramente reprimidos. Para quem eram esses grupos? Nós tínhamos grupos de camponeses, nós tínhamos grupos de operários, eram grupos de trabalhadores que reivindicavam mudanças para aquela sociedade russa, certo? Mudanças não só do ponto de vista social, mas mudanças do ponto de vista econômico, do ponto de vista religioso, do ponto de vista cultural. Ou seja, nós temos esse movimento oposicionista, vários grupos, vários partidos que irão surgir no intuito de reivindicar mudanças para aquele Estado russo, já que nós tínhamos um Estado muito atrasado com relação a vários outros territórios, na própria Ásia, na Europa e na América. Certo? Então, nós tínhamos uma Rússia que estava muito diferente, muito atrasada
volto a dizer, com relação a essas características. Então, aí nós temos um dos maiores partidos que surge nesse contexto, esse movimento oposicionista, onde a maior crítica desse movimento era a Rússia, o atraso social, político e econômico da Rússia. Nós temos aí o POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido é formado por intelectuais e será esse partido que vai fundamentar, digamos assim, que vai levar à frente muitas revoltas russas, certo? Então, esse partido russo, que no ano de 1903 é um partido que vai se dividir e vai se dividir em bolcheviques e mencheviques. Essa divisão desse partido não significa dizer que ambos, esses dois grupos, vão defender ideias diferentes, não. A ideia era a mesma, só que a aplicabilidade dessas ideias é que serão defendidas de forma diferente. Mas a principal crítica desses partidos e desse partido, quando ele vai se dividir, lembrem que essa oposição a essas características que a Pró falou anteriormente, dessa Rússia que se encontrava nesse final do século XIX e no início do século XX. Tá bom? Qual será a divisão do POSDR, Partido Social Democrata Russo, Operário Democrata Russo? Como ocorrerá essa divisão e o que é que eles defendiam? Então, esse partido ele vai se dividir em mencheviques e bolcheviques, certo? Esse PSO, esse aqui, ó, POSDR, Partido Operário Social Democrata Russo, Kazansai, vai se dividir em bolcheviques e mencheviques, dois partidos. Menchevique significava a minoria e bolchevique significava a maioria. Quem eram esses mencheviques e quem eram esses bolcheviques? Os mencheviques eram a alta burguesia, digamos assim, e esses bolcheviques era a pequena burguesia, formada por camponeses, operários, digamos assim, certo? Então, esses mencheviques eram a minoria, eram poucos, e esses bolcheviques eram a maioria, tá bom? O que os mencheviques queriam? Os mencheviques, eles defendiam uma revolução liberal muito semelhante, liberal burguesa muito semelhante do que como foi a Revolução Francesa, ou seja, aos poucos, que ocorressem as mudanças, mas que essas mudanças elas fossem gradativas, fossem aos poucos, certo? Que isso fosse gradativamente, para que não viesse a atingir, digamos assim, grandes proporções e isso pudesse acabar enfraquecendo esse movimento, digamos assim. Já os bolcheviques, que são a maioria, eles não defenderão essa mesma posição. Eles serão mais radicais. Eles vão defender uma revolução socialista com a participação, com essa união de operários camponeses e vão defender essa revolução socialista como um todo. Ou seja, eles serão assim, não. Nós somos 100%, liderada por um partido 100% revolucionário e absolutamente disciplinado. O que eles vão querer? Qual é o objetivo? Transformar a Rússia, certo? Reorganizar a Rússia economicamente, politicamente e transformar essa Rússia em um território socialista. E não somente e que isso não fosse gradativo aos poucos, tinha que ser de uma vez só. E que esse socialismo ele se espalhasse pelo mundo também. Os mencheviques eles também tinham esse intuito. Só que eles não queriam a transformação desse território socialista como um todo, como os bolcheviques pretendiam. E aí nós vamos ter como líder dos mencheviques Markov, e depois nós vamos ter Trotsky também que vai entrar, e dos bolcheviques, o seu principal líder é Lenin, tá bom? Juntamente com quando esse POSDR se divide em mencheviques e bolcheviques, teremos também o surgimento de um novo partido, o Cadete, Partido Constitucional Democrático, formado pela burguesia. No entanto, é um partido que, quando eu falo de burguesia, essa burguesia, digamos que está no meio termo. Só que era um partido fraco, digamos assim, não teve tanta expressão. Eu quero que vocês foquem mesmo na ideia dos mencheviques e dos bolcheviques. Serão esses dois grupos que irão levar, digamos agora, o processo revolucionário da Rússia à frente. Boa parte das revoluções, não todo das revoluções russas que ocorrem aí do ano de 1903 até o ano de 1924, 21 anos aí, nós teremos aí todo esse processo revolucionário sendo liderado, ora por mencheviques, ora por bolcheviques. E assim nós vamos decorrer esse processo revolucionário das revoluções russas. Tudo bem? Então aqui, a primeira revolta que ocorre na Rússia é a chamada Revolução de 1905, o ensaio geral para a maior revolução lá durante a Primeira Guerra Mundial. Como será
como será esse ensaio? Como será essa revolução? Como se dará? Primeiramente, nós vamos ter aí a Rússia disputando o território da Manchúria com o Japão. Vejam só, a Rússia, lembrem uma das características que eu falei para vocês. A Rússia tinha condições, se faça essa pergunta, a Rússia tinha condições de estar numa guerra? A Rússia tinha preparo militar? A Rússia tinha armas? A Rússia tinha organização política? Não tinha nenhuma. Então, como é que a Rússia entra numa guerra com o Japão para disputar um território, sendo que ela não tem condições? Não sei dizer para vocês. Acho que é otimismo demais. Será que seria isso? Então, vejam só, a Rússia não tinha condições. Então, nós temos aqui, digamos que é um ensaio geral para essas revoltas russas, essas revoluções russas. A Rússia não tinha condições de estar numa guerra. A Rússia não tinha condições de ir lutar com o Japão. Qual o intuito, qual o objetivo dessa guerra? O grande intuito dessa guerra era exatamente a posse da região da Coreia e da Manchúria. E é por esse motivo, especificadamente, que a Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial, porque o intuito dela era recuperar esse território que ela perdeu em 1905 nessa guerra contra o Japão. Porque a Rússia acaba perdendo a guerra e o território da Coreia e da Manchúria fica sob posse do Japão. E aí, na Primeira Guerra Mundial, quando eles entram na guerra, o maior objetivo deles era reconquistar, digamos assim, esse território, que não era deles, mas que eles perderam nessa disputa com o Japão, tá bom? E aí, nesse momento, gente, nós vamos ter uma crise elevadíssima na Rússia. Ela não tinha condições de estar numa revolta, estava numa revolta, fazendo parte desse movimento, gera uma crise gravíssima, que já existia essa crise, mas que piora, uma crise de desabastecimento, uma inflação e greves, que as pessoas vão se revoltar porque não admitiam a Rússia estar numa guerra, porque a Rússia não tinha condições de estar participando desse conflito com o Japão. E aí nós vamos ter esses partidos se unindo e marchando rumo ao palácio onde ficava a sede do absolutismo monárquico na Rússia, certo? E aí esses operários marcham, e aí nós vamos ter o Domingo Sangrento. No domingo, janeiro de 1905, esses operários marcham em frente ao palácio, onde ficava a sede do poder monárquico. Chegando lá, eles não foram armados, não foram lutando, não foram, não. Não existiu nenhum tipo de, digamos assim, de ato, certo? De revolta, de ataque, não. A única coisa que os operários queriam era reivindicar direitos, certo? Reivindicar mudanças políticas e econômicas para a Rússia e mudanças liberais, sociais para a Rússia naquele contexto. Só que eles são recebidos pelos militares monarcas com a toque de balas, digamos assim. E aí nós temos um massacre desses operários promovidos por esses militares da guarda monárquica, certo? E aí da polícia cesarista, digamos assim. Então, boa parte dessas pessoas são mortas, desses operários são mortos, e aí nós temos, por isso que se chama um grande ensaio, porque nesse momento eles não foram para matar, eles não foram para bater de frente com ninguém, eles iam apenas reivindicar pacificamente, mas foram recebidos com balas. E aí nesse momento, por isso que se chama ensaio geral, porque a partir desse Domingo Sangrento, e esses grupos oposicionistas, eles se fortalecem. Então, nesse momento, nós temos o quê? Nós temos aí esse crescimento desse movimento oposicionista, que a partir desse momento só vai se fortalecer, certo? Aí nós temos, por exemplo, vai surgir em vários pontos da Rússia diversos movimentos, diversos grupos que irão se opor a esses ditames desse poder monárquico. Nós temos, inclusive, um filme que a Prota colocou aqui em negrito, Encouraçados de Potemkin, que vocês podem assistir, que fala exatamente sobre essa repressão violenta de César a esse grupo, a esse manifesto desses operários, tá bom? E aí, com o passar do tempo, como o movimento cesarista percebeu que esses partidos eles vinham crescendo gradativamente e que vinham reivindicando a busca por esses direitos, em outubro desse ano é criado a Duma, certo?
que o que era essa Duma? Era um parlamento. E nesse parlamento, o movimento o poder monárquico cria essa Duma com o intuito de diminuir esses movimentos oposicionistas, diminuir essas greves, porque a partir desse ano, do ano de 1905, constantemente aquela população russa passava por momentos de enfrentamento, de conflitos entre esse poder monárquico, esse poder cesarista, e esses movimentos oposicionistas. Então, se cria o parlamento, a Duma, no intuito de reivindicar, ou no intuito de dar a esses grupos oposicionistas o poder de participar nesse parlamento. E aí nós vamos ter a criação dos sovietes, que serão esses sovietes que irão participar dessa Duma. O que serão esses sovietes, Pro? Imaginem que os sovietes são os representantes dessa população, desses operários, tá bom? E aí esses sovietes eram quem participavam dessa Duma, representando o restante da população que reivindicava os seus direitos. Então, aí nós temos imagens, cena do filme, tá vendo? Encoraçado de Potequim, que a Pro acabou de citar. Aí nós temos as fotos do Domingo Sangrento. Aí eu coloquei, tá errado ali a data. O Domingo Sangrento, tá bom? Que é o grande ensaio geral. E aí nós temos aqui, os outros movimentos que vão surgir. Muitos grupos vão acabar aceitando algumas mudanças pretendidas por César, e anos mais tarde, quando César, Nicolau II, cria a Duma, o intuito dele era diminuir esses conflitos. Mas com o passar do tempo, ele vê que isso acalmou, ele começa a restringir novamente a atuação desses sovietes no parlamento. E aí é nesse momento que os sovietes vão se fortalecer novamente, e nós vamos ter aí esses sovietes reivindicando, digamos assim, essa participação nessa luta. Então, aqui, como a Pro falou anteriormente, nós temos aqui os sovietes como esse conselho de operários e camponeses, como se fossem os representantes, digamos assim, desses operários, camponeses e soldados, tá bom? E aí a Rússia entra na guerra, e aí inicia a Primeira Guerra Mundial, ano de 1914. A Rússia entra na guerra. Quais eram as características da Rússia? Aquelas mesmas que a Pro citou anteriormente. Uma Rússia agrária, uma Rússia com industrialização, uma Rússia com mais da metade da população era de analfabetos, pessoas que não tinham estrutura, preparo militar nenhum, pessoas que foram para a guerra, que não sabiam nem pegar nenhuma arma. Culpa deles? Não, culpa do governo, certo? Que joga eles sabendo que eles iriam morrer. Então, o que acontece? Nós temos aí uma Rússia totalmente despreparada. Então, nós temos uma Rússia que a única coisa que eles possuíam eram muitos soldados. Mas desses soldados aí, mesmo sendo em grande quantidade, não dava sequer, esses soldados não tinham condições, digamos assim, de preparo, de armas, como tinham pequenos grupos outros grupos de soldados de outros países, tá bom? Então, eles tinham muitos soldados, no entanto, as táticas de guerra eram antigas, o comando era ineficiente, porque eles não tinham preparo para a guerra, preparo militar, eles não tinham arma suficiente, muito menos munição, e ainda, além de tudo, o abastecimento era precário, ou seja, eles passavam muita necessidade, muita fome, certo? Então, com todas essas características, as derrotas durante a Primeira Guerra eram constantes, eles não conseguiam ganhar os conflitos que ocorriam durante aquele contexto da Primeira Guerra. E aí isso só foi enfraquecendo ainda mais o poderio russo, certo? E aí o que nós tínhamos um país que estava sofrendo muito com a guerra, lá, certo? Que nós tínhamos muitos soldados morrendo, e aí nós tínhamos muito gasto, o Estado gastando muito e não tinha condições de tirar. E o povo que estava na Rússia, muitos morrendo de fome, certo? Muitos passando necessidade, inflação, aumentando, ou seja, nós tínhamos, além de estarem perdendo aqueles conflitos na guerra, nós tínhamos ainda uma Rússia que estava passando por muitas necessidades. Um território russo que estava passando por muitos problemas, certo? Então, o que nós temos? O que a gente pode dizer? Aí a Prota colocou nessa coisa. César perde o controle do país. Gente, nada deu certo. Então, nós temos aí, ele joga a Rússia na guerra, a Rússia não tinha preparo, e aí o resultado foi o quê? O resultado foi desastroso. Desastroso.
Então, nós temos incompetência, uma burocracia dispendiosa e inoperante, digamos assim. Ou seja, por que incompetente? Porque a Rússia não tinha condições de estar na guerra e ele joga a Rússia na guerra. Certo? Burocracia dispendiosa porque ele estava gastando absurdos com a Rússia na guerra. E eles não estavam conseguindo vencer um conflito. E, além de não estarem conseguindo vencer nenhum conflito, os problemas internos eles praticamente triplicaram, tá bom? E aí, nós vamos começar a ter um descrédito, certo? Do governo Nicolau César. Mesmo aqueles grupos que anteriormente apoiavam esse absolutismo, apoiavam Nicolau II, a partir desse momento nós teremos um descrédito, certo? As pessoas começam a desacreditar nesse poderio absolutista monárquico. E para piorar ainda, se ainda podia piorar, a economia praticamente vai para o fundo do bolso, certo? A economia russa. Aí nós temos um saldo, nesse momento, aí nós temos um saldo de 5 milhões de mortos, muita guerra, muita fome, muitas doenças que se proliferaram naquele território russo. Ou seja, praticamente nós temos aí a crise do absolutismo monárquico, tá bom? Então, o que acontece? E aí nós temos um contexto muito prático e vários motivos para o fim desse governo de Nicolau II. E aí no ano de 1917, fevereiro de 1917, para a gente já era março, porque o calendário russo é diferente do calendário que nós utilizamos. Então, para nós e para os europeus naquela época já era março. Mas no calendário russo, nós tínhamos ainda o ano de dia 28 de fevereiro de 1917. E aí nós temos um processo de revolução civil iniciando na Rússia. Por que a revolução civil inicia? Quais são os motivos? Os motivos claros. O principal, se eu pudesse sintetizando os motivos principais, nós temos o quê? A Rússia na Primeira Guerra. O maior motivo da revolução civil iniciar na Rússia é a Rússia na Primeira Guerra. A Rússia não tinha condições de estar em uma guerra, estava em uma guerra e trouxe consequências desastrosas para o seu território. Então, aí os mencheviques, lembre que os mencheviques são a minoria, eles iniciam a Revolução Civil. Não são os bolcheviques, apesar dos bolcheviques serem maioria, quem inicia a Revolução Civil na Rússia são os mencheviques. Então, essa primeira fase da Revolução Civil é uma fase liberal burguesa, tá bom? Muito pautada, muito semelhante aos princípios daquela Revolução Francesa, que vocês estudaram isso no ano passado, ok? Então, aqui, qual a primeira coisa que eles fazem? Quais as primeiras mudanças? Nós vamos ter muitas mudanças nesse contexto. Nós vamos ter um enfrentamento direto com o governo de Nicolau II, visto que Nicolau II não queria ceder à pressão dos mencheviques e nem queria sair do trono. Então, nós temos uma revolução civil nós tínhamos uma Rússia que passava por diversos problemas, nós tínhamos uma Rússia que passava por uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, só que aí e a Rússia não saía da guerra. Nós tínhamos o início de uma revolução civil, mas a Rússia ainda estava na guerra, ainda permanecia na Primeira Guerra Mundial. E aí esses mencheviques iniciam essa revolução civil, ganham o apoio de boa parte da população, porque eles disseram que iam retirar a Rússia da guerra, mas não retiram. Quem era o líder? Quem estava à frente? Alexandre Kerensky, certo? É ele que assume o controle dessa revolução civil, é ele que assume o controle, inclusive, da política russa, depõe Nicolau II e entra como governante da Rússia, e aí nós temos o início dessa primeira fase do governo russo com essa revolução civil sendo controlada pelos mencheviques. Só que o que acontece? O que era para se resolver, eles não resolvem. Então, a Rússia não sabe. O principal motivo das revoluções, eu disse, qual era? A Rússia está na Primeira Guerra Mundial. E aí, esses mencheviques, eles não tiram a Rússia da Primeira Guerra. O que acontece? Lógico que nós vamos ter aí uma indignação daquela população pelo fato da Rússia ainda estar participando da Primeira Guerra. Apesar deles terem dado liberdades individuais, reduzido jornadas de trabalho dos operários, que era algo que eles reivindicavam, liberdade de imprensa, anistia a muitos presos políticos. No entanto, os fracassos continuavam.
a Rússia continuava perdendo vários conflitos, a Rússia continuava gastando por estar na guerra, a Rússia continuava gerando uma grave crise econômica, muita fome, muita miséria, muitas doenças sendo proliferadas naquele território, porque a Rússia ainda permanecia na guerra, certo? E aí nós vamos ter, lá finalzinho de agosto, mais ou menos, finalzinho de meados de junho, julho, que é quando a guerra já estava prestes a acabar, nós temos aí Lenin retornando do exílio. Lenin era um preso político. E aí Lenin retorna do exílio e lança as teses de Abril, certo? Paz, pão e terra. Aí Lenin diz, olha, eles não tiraram a Rússia da guerra, muita gente continua passando fome e nós não temos ainda a reforma agrária. E aí Lenin lança o que é a proposta. Quem é Lenin? Quem é Lenin? O líder dos bolcheviques. E aí nós temos aqui a segunda fase das revoluções russas. Certo? É nesse momento aí Lenin diz, olha, ele não tirou a Rússia da guerra, eu vou tirar. E aí ele promete, Lenin vai exatamente nas fragilidades dos mencheviques. E é por isso que os bolcheviques eles ganham muito apoio e conseguem instalar realmente o socialismo na Rússia, onde a Rússia deixa de se chamar Rússia e passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tudo bem? Então, nesse contexto, Lenin vai exatamente nas fragilidades. Ele diz, olha, ele não tirou a paz, não tirou a Rússia da guerra. Terra, não fez a reforma agrária e as pessoas continuam passando fome. E aí, nessas fragilidades, ele lança o tema das teses de Abril. Paz, terra e pão e todo o poder aos soviéticos. Quem são os soviéticos? Os representantes da burguesia, camponeses e operários. Camponeses, operários e soldados. E aí, nós temos a segunda fase dessas revoluções. Os bolcheviques vão tirar os mencheviques do poder, tira Alexandre Kerensky do poder, aí meados de junho, julho. E o que nós temos? Nós temos a retirada da Rússia. É nesse momento que a Rússia sai da Segunda Guerra. Então, os mencheviques eles saem do poder? Saem. Por que saem? Porque eles não cumprem o que prometeram. Deram liberdades, deram direitos, o princípio liberal que eles tinham. No entanto, a Rússia continuou na guerra. E por continuar na guerra, ela continuava causando muitos problemas para a sua sociedade interna. Então, Lenin, quando ele nesse momento aqui, anistia a presos políticos, anistia aos presos e exilados políticos, quando eles liberam esse homem aqui, Lenin, ele sai do exílio. Lenin era um preso político que tinha sido exilado por conta de bater de frente com o poder monárquico de Nicolau II. E aí, Lenin vai retornar e vai exatamente nas facilidades dos mencheviques. Lenin como líder dos bolcheviques. E aí nós temos a entrada dos bolcheviques no poder. E a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Certo? Nesse momento aqui, nós temos um novo contexto para a Rússia. Então, Lenin realmente ele vai lançar aí, as suas propostas, vai retirar a Rússia da guerra, vai tentar reorganizar a Rússia e vai transformar a Rússia em um território socialista. E é isso que ele faz. Tudo bem? Então, aí nós vamos ter a formação de um exército, certo? Chamado Guarda Vermelha, que é o exército dos bolcheviques. Nós temos aí como é que acontece essa tomada do poder pelos bolcheviques? Guerra, gente, conflito. A tomada do Palácio de Inverno foi na revolta do Petrogrado, que digamos que era a capital ali, Rússia, perto da região de Moscou. Então, nós temos ali a tomada do poder mesmo, como se fosse um golpe. Então, não foi nada pacífico, foi sobre guerra mesmo. Esse exército vermelho, liderado por Trotsky, Trotsky era quem liderava esse exército vermelho, é ele que vai estar à frente da tomada desse palácio para retirar os mencheviques e colocar os bolcheviques no poder. E aí nós temos, a partir de agora, a Revolução de Outubro, certo? Que é essa entrada de Lenin até o ano de 1924. Perceba que aí agora nós temos a saída da Rússia, da Primeira Guerra, já aí no último ano, praticamente no último ano da guerra, né, ela sai já no meio desse ano, já que no início do ano de 1918 a Primeira Guerra tem fim. E aí a Rússia ela sai já no finalzinho aí, já em meados do ano de 1917, que é quando o Palácio de Inverno é tomado pelos bolcheviques, liderados aí por Lenin e Trotsky. Trotsky liderando o Exército Vermelho e Lenin como líder
dos bolcheviques, do governo bolchevique. E agora, os bolcheviques no poder, o que é que acontece? O que é que muda? O que é que muda para essa população russa? O que é que nós temos? Nós temos aí um acordo de paz, que é o que eu já expliquei, eu falei para vocês quando eu expliquei a Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Brest-Litovsk, que é exatamente o acordo de paz que é feito entre a Alemanha e Rússia, e é nesse momento aí que a Rússia sai da guerra, tá bom? E aí, quando a Rússia sai da guerra, ela perde muitos territórios. Polônia, Finlândia, Lituânia, Letônia e Estônia. Vários territórios a Rússia perde quando sai da guerra. No entanto, a Lenin, ele vai fazer o que ele prometeu. Lembra do lema de Lenin? Qual é o lema? Pão, paz e terra. Certo? E aí todo o seu governo vai se basear, digamos assim, nesses 3 pontos. Paz, pão e terra. Tá bom? Os 3 é a base do governo de Lenin. São essas teses de Abril. Eu vou perguntar para vocês qual é a base do governo de Lenin e as teses de Abril. Paz, pão e terra. Tá bom? Paz, retirar a Rússia da guerra, ele retira com o acordo, né? O tratado de paz. Terra, faz a reforma agrária. E pão, ele vai, através dessa reforma agrária, vai dar condições de subsídios para essa população russa que passava fome. Nacionaliza as empresas, como eu disse para vocês, a Rússia vai se tornar socialista, então ao se tornar socialista, as empresas passam a ser controle do Estado, certo? Quem vai estar no controle desse Estado são esses soviéticos, que eram esses representantes desses camponeses, operários e soldados. Cesar e a família, eles foram fuzilados, foram mortos. Foram todos mortos, tá bom? Nessa revolução que nós tivemos na Revolução de Outubro, é a revolução mais sangrenta. Pior do que o Domingo Sangrento, pior do que o Domingo Sangrento. Então, a mesma coisa que aqueles operários sofreram lá no Domingo Sangrento, os bolcheviques vão fazer a mesma coisa com Cesar e sua família, quando eles iniciam essa revolução. Essa segunda fase da revolução, digamos assim, civil, no ano de 1917, tá bom? Aí, do ano de 1917 a 1921, nós temos aí a segunda fase da Revolução Civil Russa. Não acabou por aqui. Apesar dos bolcheviques agora terem tomado o poder, nós temos aqui o segundo momento, a segunda fase dessa Revolução Civil. Para quando é a primeira fase? Lá quando os mencheviques tomam o poder, tiram o Nicolau II do poder e entram no poder da Rússia. O segundo momento, a segunda fase, é exatamente aqui, depois que a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos aqui, nesse momento, a segunda fase da guerra. Então, nós temos aí o Exército Vermelho. Quem estava à frente dessa guerra civil? O Exército Vermelho e o Exército Branco. O Exército Vermelho comandado pelos bolcheviques e o Exército Branco comandado pelos mencheviques. Porque vocês acham mesmo que os mencheviques iam dar à Rússia, iam dar esse poder político de mão beijada para os bolcheviques apenas depois da revolta de Petrogrado e pronto, acabou a história? Não, não é bem assim. Então, nós temos aqui esse exército, nessa segunda fase, que vai ser a fase mais dura, digamos assim, desse poder da Guerra Civil Russa. Então, nós temos esse exército branco e esse exército vermelho em confronto direto. Então, o exército vermelho com os bolcheviques, mais os soviéticos, certo? Que era esse grupo de representantes. E o exército branco, nós temos aí os mencheviques, mais latifundiários, mais igreja, mais cesaristas, mais potências estrangeiras. Por que potências estrangeiras? Eu coloco aqui. Porque, gente, nenhum território desejava que a Rússia se tornasse socialista. Quem é que queria que a Rússia se tornasse socialista? Ninguém. Porque a proposta dos bolcheviques era qual? Instalar o socialismo na Rússia e depois instalar o socialismo no mundo inteiro. Então, qual as potências estrangeiras que estavam no auge do capitalismo, que o capitalismo estava super ascendente, qual dessas potências iria permitir a instalação desse socialismo? Ninguém queria a instalação do socialismo, certo? Então, nós temos aí essas potências estrangeiras também do lado desse exército branco, tá bom? Então, nesse momento aqui, nós vamos ter, digamos assim, um confronto muito acirrado entre esse exército branco e esse exército vermelho. Nesse contexto dessa segunda fase da Revolução Civil, nós temos aí o comunismo de guerra. Como será o comunismo de guerra? Uma centralização de produção, requisição de agrícola forçada e eliminação da economia de mercado.
ou seja, tudo passa a ser controle do Estado, para que o Estado pudesse fechar qualquer influência desses mencheviques. Quem é derrotado? O Exército Branco é derrotado. As potências, quando o Exército Branco é derrotado, que os bolcheviques eles ganham essa revolta civil, instalam o socialismo na Rússia e passa a tornar a União Soviética. Nesse momento, gente, as grandes potências estrangeiras, elas fazem uma espécie de isolamento da Rússia. Como assim isolamento? Um cordão sanitário. É por isso que a Pro sempre fala, muitas coisas que surgem do socialismo partem desse momento. De atrelar sempre o socialismo a algo sujo, a todo comunista é ateu, a que todo comunista quer guerra, a que todo comunista é isso, é aquilo. Por quê? Porque imagine, o que é cordão sanitário? O que são questões sanitárias? De manter limpeza, né? Então, é meio que como se esses territórios, essas potências estrangeiras, associassem agora a Rússia, só porque ela era socialista, com algo sujo, algo que devia ficar isolado. Então, nós temos muitos preconceitos de pessoas que muitas vezes falam o que não sabem, certo? O que não entendem. Então, isso acaba, digamos que, caracterizando, digamos assim, o socialismo, caracterizando esse comunismo apenas de uma única visão do que foi dito. Então, assim, essas potências isolaram a Rússia, fizeram esse cordão sanitário, digamos, como eles chamam naquela época, como se para a Rússia não sujar o resto do mundo. E aí, infelizmente, esse socialismo, ele desenvolve no mundo como algo, digamos assim, depreciativo, algo ruim. Não se estuda, não se investiga, muitas pessoas nem sequer leem, apenas vão lá com o que está dito nas redes sociais, no que acha, nos achismos. E, na verdade, não se estuda, nunca se estudou o que é o socialismo de fato, para poder falar e defender ou criticar, tá bom? Então, lembrando que tudo isso são questões históricas que são construídas ainda mais por esses partidos socialistas, porque tudo que eles puderem fazer a partir de agora para depreciar a ideia do comunismo, de depreciar essa política comunista, eles vão fazer. Então, tudo de pejorativo vai se ligar, infelizmente, a essas questões comunistas e socialistas. E aí, no ano de 1924, nós temos aí o final em 21 acaba a Revolução Civil, né? Quando o Exército Vermelho vence, o Exército Branco. E aí, de 22 até 28, nós temos aí o NEP, que é a nova política econômica construída por Lenin para tentar reorganizar a economia russa. Eles vão ter alguns planos que vão ser estabelecidos por Lenin para tentar organizar essa economia russa, tá bom? Então, vejam que aí no último ponto eu tenho para vocês. Em 22, nós temos aí o país adota a nomenclatura URSS, certo? Então, nós temos aí uma recuperação parcial da economia do país, já que nós temos aí um grande desgaste desse território. Então, o que acontece? Nessa nova política econômica, Lenin vai tentar reestruturar a economia, lógico que utilizando algumas características de bases capitalistas para tentar recuperar essa economia russa, tá bom? Agora, União Soviética. Então, é o que ele chama de um passo para trás para dois para frente. O que ele faz nessa nova política? Ele libera aqui a criação de pequenas empresas privadas, ele libera a entrada de alguns produtos de países capitalistas, ele libera a comercialização livre de produtos agrícolas, tudo nesse intuito dessa política, um passo para trás, para dois para frente, tá bom? Só que aí, em 24, Lenin morre. Tudo ia, de certa forma, bem na Rússia, na União Soviética. Só que aí nós temos, em 24, a morte de Lenin. Uma morte prematura, digamos assim, de Lenin, que acaba desestruturando todo esse socialismo, desestruturando a União Soviética, enfraquecendo essa política na União Soviética. Porque a partir do momento que Lenin morre, o próprio partido dos bolcheviques vai começar a brigar entre si. E aí Trotsky, quem lembra de Trotsky? Trotsky, lá o líder do exército, vai começar a brigar com Stalin, certo? Então, qual é a briga dele? O que é que um queria, o que é que o outro queria? Poder.
tanto Trotsky queria ir para o lugar de Lenin, quanto Stalin queria. E aí eles vão começar a brigar entre si, ambos do próprio partido. E aí nós temos um enfraquecimento desse poder socialista na União Soviética, tá bom? E aí, no final das contas, nessa briga, nessa disputa por poder dos dois, Trotsky acaba sendo derrotado, Lenin toma conta do poder russo, e aí nós vamos ter o início de uma ditadura na Rússia, tá bom? Que é uma ditadura que nós vamos ter o oposto, nós vamos ter muitas prisões, muitas torturas, o que é realmente uma ditadura, muitas perseguições políticas, certo? Muito semelhante, e é tanto que o stalinismo é caracterizado um regime totalitário, como foi o nazismo e o fascismo, por conta da forma que ele utilizava, que Stalin utilizou para comandar a Rússia, certo? Utilizando a força, utilizando o autoritarismo e o abuso do poder. E vai descaracterizar completamente a política socialista instalada pelos bolcheviques no início, tá bom? Então, aí nós também na burocratização estatal, ele era visto como um deus, controle de ensino e comunicações, propaganda governamental, ou seja, ele é o extremo, certo? Foi o extremismo desse governo, do socialismo lá na Rússia, com o governo de Stalin. Tá vendo? O protetor dos povos é como se ele fosse... ele se colocou acima de tudo, certo? E para se colocar acima de tudo e de todos, ele utilizou aí essa propaganda, esse autoritarismo e esse poder, e principalmente o uso da força, certo? Por achar que estava no poder, achava que comandava tudo, que tinha que mandar em tudo e em todos. E nós vamos ter aí praticamente um enfraquecimento dessa política socialista, tá bom? Aqui nós temos um pouco das questões mais voltadas à arte, as funções didáticas, a questão do socialismo, que a gente pode... essa questão desse controle. O que é, na verdade, o socialismo? O que é, na verdade, o que se tratou, na verdade, daquela política socialista na União Soviética? Então, o que é que ele faz? O que é que Stalin faz? Ele incentiva a submissão dessas pessoas, o amor à pátria, matar e morrer por sua pátria. Nós temos aí o cancelamento da nova política econômica, prioridade à indústria de base. Então, nós temos algumas mudanças. E aí nós vamos ter também os planos quinquenais desse governo de Stalin, que são as metas a cada 5 anos, de investir a cada 5 anos, tá bom? Então, o modelo stalinista de socialismo baseado na planificação, certo? Nessa economia planificada. Então, burocratização, ultracentralização, que era adotado mundialmente. Então, qual era a base desse socialismo de Stalin, economicamente? A base desses planos de Stalin era essa economia planificada, tá bom? Então, é isso, nós temos aqui essas características do governo russo, ou das revoluções russas. Espero que vocês tenham entendido. Quero que vocês, ao assistir esse vídeo, eu quero que vocês me coloquem no caderno de vocês aí alguns pontos, certo? Eu quero que vocês coloquem aí as motivações dessas revoluções russas. Me cite também quais foram essas revoltas russas que ocorreram, quais foram e quais os objetivos delas, e no ano de 1953, como estava a Rússia? Após todas essas revoltas, após se tornar socialista, como é que estava a Rússia depois disso tudo? Então, me responda esses 3 tópicos. Certo? Ok? Espero ter entendido. Por hoje era só. Voltem, revisem, tá bom? Caso não tenha entendido, tirem a dúvida na aula também. Beijo, tchau, tchau. Era só isso por hoje.